Fala galera, vamos começar aqui a aula sobre hipnose e primeira parte do estudo é entender como a hipnose, como processo funciona, quais são os processos cerebrais, como ela acontece dentro do cérebro, tá ok? Como é possível, através da comunicação com a pessoa que nós estamos hipnotizando, como é possível, através da comunicação, alterar o estado de percepção, alterar levemente a realidade para que haja resultado. Então, antes de mais nada, vamos falar sobre os setores do cérebro. Os córtex cerebrais. Nessa região frontal, a gente tem um grupo aqui, ó, de lobo pré-frontal, frontal e giro do cíngulo. Tá? Então, todo esse setor aqui, ó. Vamos falar assim, olha, o setor frontal cerebral, ou córtex frontal cerebral, ele é responsável pelo livre arbítrio. Ele é responsável pela tomada de decisão. Ele é responsável pela sua consciência, pela sua mente sua mente consciente e o seu fator crítico, o que diz que é certo, o que é errado, o que fazer e o que não fazer, a decisão tomar ou não tomar, tá certo? Os setores de trás do cérebro, que a gente chama de córtex ou lobo occipital, é para formar a imagem da visão, tá? Esse setor mediano do cérebro são os 5 sentidos. Aqui forma a imagem e aqui forma os 5 sentidos. Mais para a questão sensorial. Tato, olfato, paladar. Então é feito aqui no somato sensorial. E o setor traseiro do cérebro, mais abaixo, nós temos aqui próximo às amígdalas, responsável pelas emoções, e o cérebro reptiliano, composto pelo cerebelo, bulbo cerebral, que é o cérebro mais automatizado, mais irracional. Ok? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que é usado, né, que é utilizado didaticamente para explicar a hipnose, é o exemplo da emoção gerada pelo paciente, pelo espectador que assiste um filme. A gente sabe que muitas vezes a gente se emociona durante a história de um filme. Se gera emoção, né, nesse departamento aqui, ó, se a emoção é gerada e aquilo não é realidade, porque aqui sabe que não é realidade. E como chorar de uma coisa que não é real? Né? Como chorar de uma coisa que não é real? Então, a percepção do filme provoca uma sugestão que altera a realidade para que a pessoa se emocione mesmo sabendo que aquilo não é real. Então há uma alteração na percepção da realidade, tá? Como isso acontece? Primeiro, outra informação importante é saber que o cérebro possui um alto consumo de energia, tá? Então há uma energia demasiada para funcionar o cérebro, muito sangue.
E o setor que mais gasta energia é o setor frontal. Tá? Essa região frontal é a região que mais gasta energia. E quando há uma dispensa de energia muito grande, alta demanda de energia, né? Outros setores que não estão sendo usados, eles passam a economizar energia, tá? Eles passam a economizar energia. Então, quando um setor gasta muita energia, outro setor passa a economizar energia. Ok? Ok. Então, é uma gestão energética. Gestão energética para não colapsar o sistema, tá? Então, vamos lá. Quando você está assistindo um filme, você concorda que esse setor frontal, ele não está gastando energia? Por quê? Porque você só está prestando atenção no filme, não está tendo que pensar. Você não tem que raciocinar, né? Para dizer, isso aqui é verdade, não é verdade. Você aceita a verdade concentrado na história. Então esse setor para de funcionar. Outro setor que vai diminuir a demanda demasiadamente é o somato sensorial, porque você está parado vendo o filme, você não está tendo que utilizar muitos sentidos. Esse setor vai dar uma diminuída. E o setor que vai aumentar bastante, tá? É o setor das emoções, tá? Que elas ficam trabalhando, e o setor do visual com o auditivo. E todo o cérebro vai economizando energia. Tá ok? Todo o cérebro vai economizando energia, só a parte de trás está funcionando. Se o setor frontal está parado, não está gastando energia, está parado, ele que é o responsável, né? Ele não está sendo usado, ele que é o responsável para tomada de decisão. Então, se os estímulos estão entrando pela audição e pela visão, automaticamente esse setor está parado, esse setor que está parado, ele não está dizendo o que é verdade e o que não é verdade, né? Porque ele está em repouso. Então automaticamente tudo que você ouve e o que você enxerga se torna realidade. Tá? Então, quando o hipnotista começa a trabalhar o estado hipnoidal, a indução do estado hipnoidal, a primeira coisa que se fala é: fecha os olhos. Então, esse setor aqui, ó, vai desligar. A imagem não vai ter que formar. Aí vem a quebra, o relaxamento, tá? O relaxamento é como a indução do relaxamento antes de dormir. Então, a parte de pensar durante o relaxamento vai desligando. Aí tem um setor que gasta bastante energia, que é o somato sensorial. Você começa a ativar ele. Respire de forma diferente, respire profundamente, sinta a temperatura do ar. Então a gente está ativando toda a parte sensorial aqui, ó. E quebrando o padrão, porque normalmente você não respira daquele jeito. A respiração é automatizada. Então a gente trabalha os setores automatizados, o setor sensorial, e vai desligando os setores que é da imagem para virar realidade, e aqui para não travar a sugestão. Então você vai diminuindo e vai acionando o setor da emoção e o somato sensorial. Aí tudo que você fala
se transforma em realidade, porque a realidade não vem da visão, vem da sugestão auditiva. E aqui vai transformando em realidade, alterando a emoção e o estado de consciência. Pronto, simples assim. Salve, galera! Diguinho, nossa convidada. Uma aula bem simplificada do... Salve, galera! Vamos começar aqui uma aula bem simplificada do processo de indução ao estado de hiperfoco e introspecção profunda, obviamente conhecido como estado de transe hipnótico. Na verdade, o estado de transe hipnótico, que é um nome que foi dado por muitos anos, hoje a neurociência entende que é um estado de hiperfoco onde o ser humano está numa introspecção profunda, conhecido como estado de transe hipnótico. Porque, na verdade, a neurologia coloca o estado hipnótico um estado onde a pessoa está no início do sono, né? Aquele estado assim de transe, que fica na transição entre o sono e o acordado. Mas a hipnose, na verdade, ela é indução ao estado de hiperfoco e introspecção profunda, conhecido como estado hipnótico. Qual a primeira etapa que a gente precisa? Desligar o lobo occipital. O que é o lobo occipital? O lobo occipital é essa criança aqui de trás, ó. Tá? É essa criança aqui de trás, que é responsável por formar as imagens no cérebro. Tá ok? Então, como que a gente vai fazer com que o cérebro diminua? Quando eu disser desliga, na verdade, só vai desligar depois que tiver uma morte cerebral. Mas quando a gente fala desliga, na verdade a gente está querendo dizer diminuir a atividade cerebral. Então, quando a gente está olhando alguma coisa, esse setor, se for analisado no exame de imagem funcional, ele está em atividade. Vai estar vermelhinho assim, significa que ele está em atividade, tá certo? Agora, quando eu peço para a pessoa fechar os olhos, fecha os olhos, pronto. Ela já não está enxergando mais nada. Automaticamente, que as atividades aqui, elas vão diminuir, tá? As atividades vão diminuir. Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a pessoa fechar os olhos. Aqui eu já tenho uma diminuição bruta da atividade do lobo occipital, que é responsável pela visão. Segunda etapa, acionar o lobo somatosensorial. Exemplo, quebra de padrão respiratório. O lobo somatosensorial, ele fica nessa região aqui do lobo parental, quer dizer, o córtex, né? Somatosensorial, ele fica nessa região aqui do lobo parental, mais ou menos aqui, assim, que ele é responsável pelo controle de temperatura, controle do sistema sensorial, tátil, entre outras coisas dos 5 sentidos. Então eu tenho que fazer com que esse lobo comece a ativar, aumentar a atividade nesse lobo. Por quê? Porque como esse lobo
ele gera muita energia para trabalhar, tá? A ideia é diminuir o senso crítico, que é diminuir o lobo frontal, que é onde mora aqui o nosso senso crítico. Então, para que eu consiga diminuir esse aqui, eu tenho que aumentar tanto o lobo occipital, que é pela visão tal, que diz o que é e o que não é, como o lobo frontal, que é onde toma as decisões. Então eu tenho que fazer com que esses dois diminuam, porque esse é meu objetivo, enfraquecer essa parte frontal, onde é responsável pela tomada de decisão. Então eu vou o quê? Eu vou aumentar esse setor aqui, tá? Estou aumentando a atividade. Terceira etapa: reforçar e potencializar as atividades do somato sensorial. Exemplo: estimulando sensações de temperatura e esse estilo aqui sai errado, tá, galera? E tátil, temperatura e sensações táteis. Tá? Sensação tátil. Beleza. Então eu vou chegar para a pessoa. Fecha os olhos. Desliguei os somatos, o lobo occipital. Fecha os olhos, lobo occipital desligado. Comece a respirar lenta e profundamente. Estou mexendo com a sensação da respiração. Estou aumentando a atividade desse aqui. E como a pessoa está me obedecendo, esse aqui que toma decisão não precisa ativar. Preste atenção na respiração. Olha, mais sistema de temperatura. Então eu estou ativando cada vez mais o lobo parental e o córtex somato sensorial. Quarta etapa: promover um relaxamento muscular progressivo. O que eu vou fazer? A cada respiração, quando você puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, toda vez que você solta o ar, o seu corpo, da cabeça aos pés, vai relaxando cada vez mais. Isso, vai relaxando cada vez mais. Eu relaxo, eu também tenho uma queda de produção da tonificação muscular, tem muito a ver com o cerebelo, tá? O equilíbrio do corpo, tonificação muscular, tem muito a ver com aqui. Então já estou descansando tudo aqui, tá? Aí eu vou dando várias sugestões para promover o relaxamento muscular. E o importante, quando a gente faz uma troca de estado de consciência, sempre a partir de um relaxamento. Quando a gente vai dormir, a gente deita, relaxa, para vir o sono. Tá? A mesma coisa, você vai alterar um pouco a percepção do estado de consciência. É importante que se faça um relaxamento progressivo. Quinta etapa: demonstrar ao paciente seu estado de aprofundamento e alto foco de introspecção. Então a gente vai dizer assim: sinta seu corpo relaxado, perceba que os seus braços estão pesados, perceba que a sua mente está cada vez mais lenta, perceba que você está cada vez mais focado. A gente está fazendo uma auto-percepção para o próprio paciente entender que ele está alterando o seu estado de percepção, tá? Sexta etapa: gerar um aprofundamento infinito. A partir de agora, toda vez que eu tocar a sua mão, ou se coloque embaixo de um chuveiro, sinta uma água batendo no teu corpo, e essa água vai embora como água corrente, escoa pelo ralo, escoa por aquela ladeira. E quanto mais água que vai embora, mais relaxado, mais lento e mais focado. Então, é uma introspecção infinita, porque quanto mais a pessoa pensa, mais relaxada ela fica. Então aqui a gente vai
relaxando mais e mais o cérebro da pessoa, tá certo? Então, todo o cérebro está relaxando, está entrando no hiperfoco. E só esse setor que fica mais ativo aqui, tá? Sétima etapa, testar a obediência automática e verificar se realmente há obediência. Aí você vai mandar a seguinte sugestão: a qualquer momento, não agora, eu vou instalar os dedos, e quando eu instalar os dedos e falar a palavra durma ou relaxa, eu instalar os dedos e falar a palavra durma ou relaxa, você imediatamente vai entrar nesse estado de hiperfoco, relaxamento, só que 2 vezes mais potente. Aí repete várias vezes a sugestão. Toda vez que eu estalar os dedos e disser a palavra durma, você vai voltar imediatamente a esse estado de hiperfoco, só que 2 vezes mais relaxado, 2 vezes mais focado. Toda vez que eu disser a palavra durma, você volta 2 vezes mais relaxado, 2 vezes mais focado. Aí pede para a pessoa abrir os olhos, tudo bem? Está sentindo bem? Tá tudo ok. Então conta de 1 a 5. A pessoa começa lá, 1, 2, durma. Aí você vê se ela cai imediatamente com a cabeça, fechando os olhos. Se ela demorar, resistir, você tem que afirmar, não, toda vez que eu falar a palavra durma, você fecha os olhos, que vai relaxar 2 vezes mais do que você já estava. Fecha os olhos e durma a primeira vez. Depois manda abrir, outro comando, manda fechar. Manda abrir, manda fechar. Até que ela esteja respondendo instantaneamente a obediência. Durma. A hora que ela estiver respondendo instantaneamente a obediência, é que ela está num estado bom para poder aceitar os seus comandos. Enquanto ela estiver lutando e resistindo à obediência de um comando hipnótico, é porque ela não está num estado de obediência, de hiperfoco satisfatório para entrar com as sugestões terapêuticas. Atenção, caso seja necessário voltar aqui saiu um texto aqui errado. Caso seja necessário voltar a entrar na obediência com mais aprofundamento, a gente volta a alguma etapa aqui com mais aprofundamento. Então a gente pode voltar a fazer um aprofundamento tipo assim: olha, a qualquer momento eu vou pegar a sua mão e o seu braço vai ficar totalmente solto, relaxado. Aí você levanta a mão da pessoa, segurando pelo pulso. Aí a hora que você solta e bate na sua perna, você vai voltar 2 vezes mais relaxado, 2 vezes mais aprofundado, 2 vezes mais relaxado. Então o ideal é ir aprofundando até que a obediência esteja durma. A pessoa cai imediatamente. Tá certo? Então é isso aí, galera. As etapas da hipnose são essas. Você deve realmente obedecer essa sequência, e esse é o método da hipnose kardeliana. De 0 a 6, onde 0 incomoda nada e 6 incomoda muito. De 0 a 6, quanto que ela te incomoda agora? 5. Maravilha. Agora a Mari vai pedir para você olhar na ponta do lápis. Vira a cadeira para mim. Eu vi. Do dry spot, que essa superfície de água é o corpo dela. Você presta atenção em tudo que eu vou falar, tá, Dani? Tá, relaxa, só presta atenção no que eu falo. Segue as minhas instruções. Ai, meu Deus, eu tenho que me acostumar com a nova Mari, porque eu acho ela tão brava. É só cara, tá vendo, né, André? Eu falo pra você. Cara, você não deu um sorriso pra ela hoje. Brava, ela tem que me obedecer, né, André? É. Vamos lá, Dani.
Descruza os braços, põe a mão sobre o joelho. Isso. Fica numa posição confortável. Fica lá atrás dela, Mari, que você ir dando uns toques na testa. Tá? Uma posição confortável. Pede para ela imaginar uma superfície de água. Deixa eu tirar essa blusa. E Tá com cada frio? toque é como se fosse a gota. Quer pôr a blusa? Não, tá. Não? Tá bom aqui? Pode ficar assim? Pode, Mari, pode. Oi, presta amor. atenção. Pode falar. Você vai falar assim para ela que ela vai imaginar a superfície de água, que essa superfície de água é o corpo dela. E aí é como se seu toque de dedo fosse uma gota caindo. E quando a gota cai em cima da água, ela forma aquela onda que vai abrindo. E ela imagina que o corpo dela é a superfície de água e que abre uma onda pelo corpo todo a cada toque. Entendeu? Uhum. Aí você começa num ritmo um pouco mais acelerado, que a gente vai diminuindo a velocidade. Tá. Começando. Presta atenção no que eu falo, tá bom? Uhum. Fecha os olhos. Uhum. Imagina que tá tendo uma chuva bem forte. Tá caindo a água sobre a sua cabeça. A temperatura da minha mão é a água. E essa água que cai na sua cabeça, ela vai formando uma onda. Uma E poça. essa onda Uma poça de água. vai formando uma poça de água. Isso. E a qualquer momento, uma gota de água vai cair em cima dessa poça. E para ela lembrar como que sabe aquela ondinha quando a gota bate em cima da água e forma aquela onda assim, ó? Para ela imaginar, tá bom? Só que aí você bate na testa dela. Cada toque é uma gota que tá propagando aquela onda pelo cérebro todo dela. Nessa poça de água vai começar a pingar. Tá? O pingo da garoa. E a qualquer momento eu vou dar toques na sua testa e você vai imaginar que cada toque que eu dou é uma gota d'água caindo na poça. E cada gota d'água que cai na poça vai formando aquela onda em toda a poça. Isso, vai espalhando. E A onda vai propagando pelo vai cérebro. propagando e vai se espalhando por todo o seu cérebro e relaxando. Aí depois você fala que a chuva está baixando, e aí quanto mais lento que vai ficando, mais lenta a mente dela vai ficando, entendeu? Cada batida é uma gota que cai na poça de água e forma a onda. E essa onda vai passando pelo seu cérebro e vai relaxando, parte por parte. E a chuva vai diminuindo. E a mente vai ficando lenta. E a mente vai ficando bem lenta. Isso vai diminuindo a velocidade. Quanto mais lento, mais devagar fica. E quanto mais lento, Mais devagar fica. E mais a sua mente relaxa. E mais a sua mente relaxa. Isso, relaxando. Isso, relaxando, Se sentindo bem. se sentindo bem, com todos os músculos relaxados. E tá diminuindo. E a chuva está diminuindo. Daqui a pouco, quando a chuva parar, a sua mente vai parar, vai ficar bem lenta. E daqui a pouco, quando a chuva parar e as gotas pararem de cair, a sua mente vai ficar bem lenta. Isso vai diminuindo a velocidade. Daqui a pouco você vai até parar na testa dela e deixar o dedo parado na testa. Aí você fala, pronto, parou.
Pronto, parou. E você está muito relaxada. E a partir de agora, você só consegue ouvir aquilo que eu falo. E a partir de agora, você só consegue ouvir aquilo que eu falo. E tudo que eu falo se transforma em realidade. E tudo que eu falar se transforma em realidade. Não porque eu quero, porque você quer. Não porque eu quero, mas porque você quer que se torne realidade. Pode tirar a mão dela, vai atrás dela, fica ali, pede para ela ficar bem tranquila. Bem tranquila, relaxada. A qualquer momento, eu vou segurar a sua cabeça. E você vai soltar toda a sua cabeça, o peso dela, em minhas mãos. Relaxa. Relaxa. Solta os músculos do pescoço. Deixa tudo que eu tomo conta da sua cabeça. Pode relaxar. Relaxa. Solte a cabeça em minhas mãos. Totalmente. Relaxa seu cérebro. Relaxa. Pode confiar em mim. Se solta. Isso. Mas mais devagar. Relaxa. Relaxa os músculos do pescoço. Relaxa. Ela não quer soltar? Relaxa os músculos do pescoço. Põe para trás. Pode soltar a cabeça nas minhas mãos. Para trás não tem como ela segurar. Relaxa. Inclina menos um pouco, tá muito inclinado. Relaxa. Relaxa o músculo do pescoço. Solta. Soltando todos os músculos da sua cabeça, do seu pescoço. Melhorou, Mari? Pode confiar em mim. Tudo bem, então faz o seguinte, volta lá para a posição normal. E faz assim. Agora começa a chuva novamente. A água que bate no corpo dela vai embora na corredeira, na ladeira ou no ralo. E quanto mais a água vai embora, mais relaxada ela fica. A chuva voltou. E é uma chuva bem forte e bem gostosa, quentinha. E ela está caindo sobre você. Você está no meio da chuva. E quanto mais essa chuva te molha, cai sobre você, o seu corpo vai ficando cada vez mais relaxado. Ele vai lavando todo o seu Levando corpo, embora toda a sua tensão. levando embora toda a sua tensão e relaxando todos os seus músculos. Agora deixa ela quieta um pouco. Deixa ela fazer um alto aprofundamento. Ela tá Agora firme eu vou no te deixar pescoço. aí com a chuva, relaxando. Pode manter o pescoço firme. Pode manter seu pescoço firme. Isso. E
Isso, a chuva vai relaxando. Pode tirar a mão, né? Vou tirar a mão do seu pescoço, da sua cabeça, e a chuva vai te relaxando. Cada gota que cai no seu Faz corpo um cafunézinho na cabeça dela. vai te levando. Sinta esse toque no couro. Imagina que a minha mão é a chuva. E ela está tocando o seu couro cabeludo. E a temperatura dela vai relaxando todo o seu corpo, todo o seu Cada organismo. vez mais. Cada vez mais. Mais e mais. Mais e mais. E cada vez mais. E cada vez mais. Mais e mais. O calor da chuva vai tomando todo o seu corpo e te relaxando 2 vezes mais. Mais e mais. Agora ela foi, né? Isso. Daqui a pouco a gente dá um tempinho para ela aprofundar bastante. E aí a gente começa a instalar âncora nela. Toda vez que ela sentir... Eu até esqueci o nome aqui. Agora eu vou te deixar um pouco debaixo dessa chuva. E cada gota que cai no seu corpo vai levando tudo embora. Tudo de ruim. Vamos lá, galera. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Manda aí, Marilene. Quanto tempo demora, assim, em média, uma terapia usando a hipnose para quem tem problema de depressão? Bom, primeiramente, a gente tem que sempre pensar que a hipnose ela só é uma ferramenta, ela não é uma abordagem, ela não é um método terapêutico, ela é uma ferramenta que o terapeuta utiliza para ajudar no processo clínico. Então, vai depender do que, primeiro, essa depressão, ela é o quê? Ela é uma depressão pós-traumática? Ela é uma depressão pós-estresse, pós-burnout? Ela é uma depressão congênita? Nasceu o cérebro na formação mediante a uma vida gestacional conturbada? Ela é uma depressão genética? Tem mais pessoas na família? Essa pessoa não tinha depressão, passou a ter depressão? Então, tudo isso é importante, porque a gente não tem como analisar a ferramenta e calcular o que vai acontecer com o elemento que está recebendo a aplicabilidade dessa ferramenta. Então, tudo depende do que a gente está tratando, de como a gente está tratando. Mas a única coisa que eu posso te afirmar é que com a hipnose, o processo ele se torna 10 vezes mais rápido. Se uma pessoa precisasse, vamos supor, de 2 anos de terapia convencional, com a hipnose, ela pode precisar de 10 meses, entendeu? Então é uma coisa muito rápida. O que a gente não pode colocar para a pessoa uma ideia de que ela vai curar em poucos dias, poucas sessões, apesar de ter alguns institutos de hipnose que prometem isso. Agora, eles podem até mostrar um caso de alguém que teve uma mudança radical com uma única sessão. Porém, a gente tem que pensar que, por exemplo, uma depressão pós-luto, exemplo, a pessoa não tinha depressão. Ela tinha momentos de tristeza como qualquer um. Aí ela vivenciou um luto. Após esse luto, ela entrou num estado depressivo severo, grave, até com ideação suicida. Aí você faz uma única sessão.
Aí, nessa única sessão, a pessoa tem algum insight que abre uma percepção que ela tem que aceitar aquilo do luto, por exemplo. Aí pode ser que uma única sessão a pessoa saia do luto, saia da depressão do luto. Mas nós não estamos curando uma depressão, nós estamos crônica. Nós estamos auxiliando um paciente com depressão pós-luto a se livrar minimizar o luto e tirar de uma crise depressiva. Aí pode ser que aconteça uma única sessão. Caso contrário, o processo de terapia tem a sua velocidade diferente, de acordo com o método, de acordo com a abordagem, sim. Mas a hipnose não faz milagre. Ela é uma ferramenta que auxilia a potencializar os métodos terapêuticos que já existem. Está bem respondido? Muito bem respondido. Okay. Vamos supor que a gente tenha um caso que a pessoa não sabe o motivo, por que ela está mal, por que ela é depressiva. Esse motivo está lá no passado dela, no subconsciente dela. A hipnose, a gente consegue fazer... usa sempre o termo inconsciente. Subconsciente inconsciente. Foi utilizado por alguns Joseph escritores Murphy, aí que já foi abolido esse termo. Tá? Vai lá. Então, o inconsciente, aí você pode fazer uma regressão para esse fim, na hipnose, mas não é certeza que essa lembrança que a pessoa vai ter é verdadeira, certo? Sim. Como que funciona isso? Veja bem, através de um estudo científico que, no primeiro momento, foi utilizado para neuromarketing, né? A psicologia ligada ao consumo. Eles detectaram um gatilho mental que chama-se curiosidade, dúvida. Então, quando o ser humano ele tem uma curiosidade, uma dúvida, é como se o hipocampo não consolidasse essa memória, tá? Então, vamos supor, você acabou de aprender alguma coisa agora. Faz de conta que você aprendeu fazer um tipo de ponto de tricô. No primeiro momento, o tricô não está automático ainda. Você está ali pensando, olha, agulha para cima, para baixo, vira, puxa, a pressão certinha, e assim vai decorrendo aquele ponto do tricô. Passado alguns dias que você está treinando o tricô, aquilo vai virar uma memória permanente. Por quê? Porque vai gerar uma rede neuronal. Essa rede neuronal ela vai ser colocada em alguma região do seu cérebro que tiver disponível e que tiver mais relação com o tipo de atividade que você está fazendo. Então, vamos supor que o que você mais utiliza para fazer esse aprendizado seja a coordenação fina, no caso do tricô. Então, provavelmente, isso vai ficar próximo ao somato sensorial. Provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente vai ficar ali uma rede neuronal, né? Forma uma circuitaria neural, neurônios se interligam, formam um programa, como se fosse um programa de computador, e através do hipocampo, que se comprova atualmente com pesquisas atuais, que essa consolidação, isso de memória de aprendizado para memória permanente ocorre durante o sono, o teu hipocampo vai colocar e vai guardar aquilo e vai estocar, vai armazenar aquela memória nos seus arquivos. Ok, então quando você for fazer o tricô, você não vai precisar ficar pensando. Isso vai se tornar uma coisa automática, da mesma forma quando você anda, assim por diante. Então, pronto, ele fechou, aprendeu,
memorizou. Agora, se alguém começa a te ensinar tricô, e no meio do aprendizado, essa pessoa sai, vai embora, fica uma lacuna aberta. Você aprendeu metade do caminho e não sabe finalizar. Aquilo vai te incomodar, vai te gerar uma memória incômoda. Por quê? Vai ocupar um espaço de hipocampo, porque enquanto não fechar o aprendizado, enquanto não fechar a história, o hipocampo não consegue guardar. Então aquilo fica ocupando locais do seu dia a dia. Uma memória que era para ser de aprendizado, que fica martelando. Agora, se, por exemplo, passar alguns meses e você realmente não aprender, aí o teu cérebro vai criar uma ficção, uma história de como finaliza aquele aprendizado para poder fechar o arquivo e acabar de montar a circuitaria e armazenar. Então, essa fechada de arquivo, essa conclusão, esse arremate, ele pode ser verdadeiro ou não. E quando você puxar na memória, por exemplo, se você tiver em estado de hipnose, e o hipnotista der a sugestão de que você está fazendo tricô, você vai fazer da forma que fechou a memória, se verdadeiro ou não. E aquilo para você é realidade. Então, quando você faz uma regressão, não importa o que realmente aconteceu. Antigamente, se imaginava que todo o conteúdo de uma regressão era fiel. Mas até usava-se isso como maneira de fazer um trabalho dentro de um processo. Nos Estados Unidos usava muito. Para que, por exemplo, a pessoa acha que ela foi violentada, deu um bloqueio, ou ela tem um flash e não consegue lembrar. Aí o juiz autorizava um psicólogo, um hipnotista, a fazer uma regressão para a pessoa lembrar. E aquilo que, entre aspas, ela lembrava, virava depoimento, né, de testemunha. Aí teve um processo no qual um cara foi condenado, que ele violentou uma pessoa, a filha no caso, e depois veio uma prova, mais para frente veio uma prova cabal, que não era ele. Eu não lembro direito como foi a história, mas que não era ele. E conseguiu provar. Aí, a partir desse momento, não passou nunca mais a ser usado. Aí depois, mais para frente, através dos estudos de neuromarketing, descobriram-se que o cérebro cria lacunas quando não tem a resposta para poder fechar. Então, quando você faz uma regressão, você pode ter elementos de verdade e elementos elaborados. Evocação de uma memória dos 5 sentidos, ou também você pode ter uma elaboração do cérebro e também até uma sugestão que, sem querer, o hipnotista acaba dando. Porque se o hipnotista, na condução da regressão, ele pode conduzir de forma ruim e acabar sugestionando. Porque tudo que o hipnotista fala para o hipnotizado durante a hipnose se torna verdade se o hipnotizado quiser. Entendeu? Então, agora, na terapia, quando a gente usa a regressão, de retorno à causa, eu particularmente não gosto de usar em todos os casos, é muito raro. Mas quando a gente faz, a nossa preocupação não é a história em si, até explica isso para o paciente. A importância é a emoção que se resgata. Tá? Eu não sei se você lembra daquela menina que a gente trabalhou, que ela tinha suspeita do tio ter feito algo de ruim para ela, e no fim a gente resgatou a memória, veio uma outra situação. Sim. Mas só que a emoção que ela reviveu, no caso da Marcela lá, a emoção que ela reviveu fez a gente concluir o que era, pela emoção, não pela história. Então, o importante é resgatar a emoção. Isso se aproxima muito da realidade, a emoção da realidade. Entendi. Então não se usa muito isso. Eu particularmente uso pouco,
Eu uso quando a pessoa quer, ela quer muito, e o que ela quer é importante. Quando alguém tem uma fé de que o problema dela está relacionado a vidas passadas, apesar de eu não acreditar nisso, eu respeito a crença da pessoa, me coloco zerado na opinião de não me manifestar da crença, respeito a crença e faço. Por quê? Porque ali vai vir uma explicação. Não que seja da vida passada, mas uma explicação que é elementos daquela psique. Então é importante fazer. Matar a vontade da pessoa é importante. Mas é claro que a gente vai ponderar vários fatores. Primeiro, se a pessoa não tem alguma patologia do espectro paranoide, do espectro psicótico, que isso possa induzir a uma crise delirante. Então, tem que analisar bem. Não é chegar fazendo. Não se faz uma sessão de terapia antes de conhecer muito bem aquele paciente que você tem no set terapêutico. Não pode chegar o primeiro dia e fazer uma terapia. Isso é muito arriscado. Sim. Ah, tá. Então dá para fazer até em vidas passadas, se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser, e se a gente vê que há uma indicação, que ela está preparada para a resposta, são N fatores. Nunca, nada em psicologia, nada, psicanálise, em psicologia, nada se pode ter padrão e se pode colocar como regra. Tudo tem que ser ponderado. Tem que analisar caso a caso, né? Caso a caso, caso a caso. E usar muito bom senso. Trabalhar no bom senso e confiar na nossa intuição. Aí, qualquer pessoa, ela pode ser hipnotizada? Mesmo as mais difíceis de entrar em transe? Quando a gente fala de hipnose clínica, não interessa nível de profundidade do que supostamente se chama de transe. Por que supostamente? Porque é muito difícil você mensurar o transe. Você só consegue visualizar efeitos, sintomas. Só um minutinho, peraí. Então, retomando, você só consegue ter certeza que a pessoa está em transe mesmo, assim, o que se chama transe, que tem muita controvérsia na ciência. Mas vamos lá, vamos colocar o estado de transe. Estado de transe, você só tem certeza, você fala assim, nossa, esse estado ele está bem profundo, quando a pessoa alcança um estado, como a gente viu, não lembro qual foi a menina do teu estágio que ela... Você lembra, né? Que a gente colocou o braço. A Mônica. A Mônica. Nossa, eu senti o braço dela diferente mesmo, sabe? Sim. É diferente de eu pegar um braço que a pessoa tá normal e falar, fica firme. Isso. Aquilo já é tão profundo, o transe dela, que ela tá em estado de catalepsia. Isso, se você deixar ela ali, ela vai ficar 1 ano em catalepsia. De tão profundo que está o transe. Mas não quer dizer que aquele estado de transe tenha alguma vantagem na questão terapêutica. Entendi. Só tem vantagem na questão terapêutica quando a gente fala de anestesia. Por exemplo, no caso dela, como ela tem uma facilidade para alcançar o transe profundo, ela, por exemplo, poderia extrair um dente sem anestesia. E sem sentir nenhuma dor. Entendi. Entendeu? Ou se ela tivesse um problema de dor. Sim. Tá. Dá para deixar ela num estado anestésico total e absoluto. Até fazer uma cirurgia. Até fazer uma cirurgia? Já. Depois eu vou mostrar para você alguns vídeos. Já tem uma paciente de um médico que é daqui de Campinas, que ele fez anestesia com ela, que ela tinha hipertensão muito grave, era uma cirurgia que precisava fazer, e era muito arriscado anestesiar ela. Então, eles fizeram pré-anestésico, colocaram uma estimulação
é acupuntura, ao mesmo tempo não é da medicina chinesa, é uma acupuntura mais científica, que é a eletroestimulação por agulha, também causa uma analgesia muito forte, que ela manda uma energia elétrica que bloqueia a sensação de dor, mas a hipnose, ela foi treinada para alcançar. Porque se uma pessoa se engajar e treinar mesmo, ficar ali vários dias treinando, ela consegue alcançar níveis surpreendentes de aprofundamento. Só que Mesmo sendo uma pessoa difícil no início. Sim, exatamente. Ainda mais se ela quer mesmo, sabe? Tipo, olha, você precisa operar. Então, ela vai ter uma motivação muito forte para se engajar no treinamento. E passou no Globo Repórter, isso foi registrado, já não é só que no Brasil tiveram algumas cirurgias sem anestésico, já teve várias. A hipnose, ela surgiu antes do que o anestésico. Se utilizava a hipnose para fazer cirurgia. A ciência comprova, sem nenhuma contestação, com todos vários estudos randomizados, é comprovado cientificamente, incontestável, a comprovação de que existe analgesia por hipnose e também o controle da ansiedade. Isso é provado. Nas outras aplicações, ainda a ciência não comprova. Tá? Então, mas o estado hipnótico, que até um tempo atrás se dizia que não existe. Existe. Existe analgesia, é provado. Entendeu? Certo. E entre Quanto tempo demora o efeito da hipnose? Tá? Você atendeu uma paciente agora para ansiedade, por exemplo. Aí você fez o processo de vários fatores. De vários fatores. Vai depender do histórico pós-hipnótico, vai depender se ela vai para um ambiente estressor, aí ela vai perder logo aquele benefício que ela ganhou durante o tratamento, mas o importante da hipnose para ansiedade, além de você, eu costumo dizer que a hipnose é que nem um alicate, uma ferramenta versátil. O alicate você pode puxar, você pode apertar, você pode cortar. O alicate, ele pode ser martelo, ele pode ser ferramenta de corte, ele pode ser ferramenta de pressão, de torção, de pinça. Então, a hipnose, ela é como se fosse um alicate. É uma ferramenta muito versátil. Então, por exemplo, você pode usar, no caso da ansiedade, para diminuir o estado ansioso imediato, que isso é comprovado cientificamente, você já visualizou o quanto a pessoa fica relaxada e sai daquele surto de estado de ansiedade generalizada, que pode durar horas, dias ou meses, tá? Você pode utilizar a hipnose para poder fazer uma investigação, tá? Para poder aprofundar a concentração da pessoa, para que ela tenha insights dos seus processos automatizados, inconscientes, de chegar a um resultado terapêutico. Como você pode fazer a hipnose também para um treinamento de estado de ansiedade, por exemplo. Você treina o cérebro da pessoa a partir do estado hipnótico para aquele cérebro trabalhar numa velocidade mais lenta de pensamento. Então, é muito versátil, muita aplicação. Então, cada sessão você vai treinando o cérebro para ele se acostumando até que seja algo natural. Vamos supor que a gente pegue um paciente hoje com ansiedade. Tá. A gente não sabe, vamos supor que seja um estresse pós-traumático ou um caso de burnout. Burnout, tudo bem, a gente sabe, a pessoa está em burnout, ela veio por um estresse muito forte no trabalho, alguma coisa assim, pronto, adoeceu. Então, aí você já aplica a hipnose para uma ferramenta paliativa, para tirar do estado de crise de ansiedade generalizada. Pronto. Aí, depois que você utilizou a ferramenta para diminuir o estado de ansiedade,
você aplica um treinamento para aquela pessoa fazer uma auto-hipnose, ela controlar a ansiedade dela. Aí depois você pode usar a hipnose também para uma ferramenta de trabalhar com ela antes do burnout, para descobrir, através das abordagens cognitivas comportamentais, para descobrir quais são os gatilhos que ela tem mais dificuldade de lidar. O que gatilha? Uma briga no trabalho. Então, aí a gente vai descobrindo e, através da hipnose, para facilitar essa descoberta, se treina, se cria estratégias para não alcançar, não deixar aquele gatilho acontecer. E também você pode usar a hipnose para fazer uma busca, uma investigação, que a gente chama de hipnoanálise, que é fazer colocar a pessoa num estado de transe e buscar dentro da mente dela elementos inconscientes que geraram aquele transtorno. Então, ela pode ser usada para a psicanálise, ela pode ser usada, que ela é mais aplicada na terapia comportamental cognitiva. A única coisa que eu acho que a pessoa aprende sem estudar nada da psicologia, só aprendendo a hipnose em si, ela só vai conseguir trabalhar, vai ser um terapeuta, só vai conseguir trabalhar analgesia, por exemplo, um dentista. Acalmar a pessoa, fazer um pré-anestésico. Dentista não precisa estudar psicologia para isso. Tá? Para fazer uma tatuagem, um tatuador ele não precisa estudar psicologia para deixar a pessoa calma ou até anestesiada para fazer isso. Para ensinar, o terapeuta ensinar a pessoa estratégias de auto-hipnose para controlar uma dor crônica. Agora, se for um fator emocional, só com a hipnose, nada acontece. Não resolve. Tem que Porque entender, né? só conhecendo a hipnose, você sabe colocar a pessoa no estado de transe e dar uma sugestão direta, que vai durar pouco tempo. Isso não é terapia, isso é só um paliativo. As âncoras também que coloca na hipnose, elas também têm duração? Assim... Depende. Se você colocar Bom, vamos colocar assim. Vamos supor que a gente coloque vamos colocar uma âncora. Beleza. Uma âncora para o estresse. Sim. Para quem é estressado. Você coloca a pessoa num estado de relaxamento profundo através da hipnose. Aí você dá a seguinte sugestão. Toda vez que você apertar, tocar ou fizer tal ritual, você volta imediatamente para esse estado. Aí você faz uma ligação entre apertar aquilo ou fazer aquele ritual e o cérebro lembrar do estado de relaxamento, cria uma programação que ele entra, não daquele estado, mas ele vai se acalmar bem melhor. Isso pode acontecer. Quanto tempo dura? Depende de quanto a pessoa treina. Se ela fizer aquele treinamento muitas e muitas vezes, aquilo acaba virando. Tem pessoas que treinam a ponto dela fazer um signo, um sinal e aprofundar ali o resto da vida. Desde que eu tinha algumas âncoras instaladas de dor. Só que passou uns anos e eu não pratiquei, eu perdi. Entendeu? Tem que Então usar. é uma prática. Tudo no cérebro tem que ser praticado. Quando você deixa de estudar o inglês, você perde muito no inglês. Se você mantém um estudo contínuo de inglês, seu inglês se torna fluente. Agora, se você se afasta daquele idioma, você vai... Até a própria língua, que é a aprendizagem mais profunda do cérebro, a nossa língua mater, se você ficar anos e anos sem falar, você vai esquecer um monte de palavras. Com certeza. Eu sofro Então, isso, você às vezes. tem que estar praticando. É uma prática. Já que você constante. falou em línguas, a hipnose ajuda também a concentração, quem tem dificuldade em aprender uma língua. Olha, tudo vai melhorar pelo fato da pessoa controlar a ansiedade dela.
No momento que uma pessoa ansiosa está no estado ansioso, ela vai ter dificuldade de aprender. Então, se ela conseguir com a hipnose manter, vamos supor que a pessoa tenha algum tipo de ansiedade de ficar parado, ou por um TDAH, ou por ser hiperativo, ou até, sei lá, por qualquer motivo que seja. Se ela se colocar emocionalmente sem ansiedade e assistir uma aula ou estudar uma matéria, com certeza ela vai ter um aprendizado muito maior. José Silva, que foi um dos caras que estudou muito hipnose, que ele chamava de entrar no estado alfa. Ele tinha uma teoria de que no estado alfa, que nada mais é do que um estado hipnótico, a mente aumenta suas capacidades por estar mais conectado com os processos inconscientes. Ele queria transformar os filhos dele em superdotados. Então, ele fez um trabalho em cima disso por muito tempo, se criou muita ficção em cima disso, porém, isso não foi comprovado diretamente. Que não existe uma comprovação, nem por demonstração, nem por estudo clínico, nem por estudo científico, que estar em estado alfa, você se conecta com mais coisas e ganha mais poderes. Eu acho que tem muito da sugestão da pessoa acreditar que isso acontece, do controle da ansiedade, mas dizer categoricamente que isso é verdade, eu não posso dizer porque não é comprovado. Mas muita gente acredita nisso. Ela pode controlar alguma coisa que atrapalhe a pessoa a estudar. Sim. E não, se a pessoa não é ansiosa, ela simplesmente tem realmente dificuldade de aprender, e isso não é comprovado, então não tem como... Por exemplo, vamos supor, quando você fazia prova na escola, como é que você ficava antes da prova? Ficava normal ou ficava ansiosa? Depende da matéria, sim. Vamos supor que fosse uma prova de recuperação que você podia bombar. Sim, ia ficar nervosa, com certeza. Então, agora, se alguém te fizer uma hipnose para você controlar a sua ansiedade, você vai muito melhor nessa prova. Sim, você consegue porque você até não vai dar lembrar aquele branco por conta da ansiedade. Então, isso vai ser um fator maravilhoso. Por exemplo, inglês é uma coisa que eu tenho dificuldade de aprender, já fiz curso. Mas assim, eu não gosto de endeusar uma ferramenta terapêutica, sei lá eu. É preferível a gente falar assim, é muito bom, é maravilhoso, mas não é tudo, porque tem outros métodos que controlam a ansiedade, que são muito próximos da hipnose, que a gente chama de hipnose, respiração yoga. Também tudo leva para um estado de percepção alterada de consciência, mas uns chamam de respiração paranayama, uma coisa assim, pranayama, não lembro o nome agora, mas tem vários métodos. A pessoa pode fazer uma oração, isso acalma ela. O importante é ela sair do estado ansioso. A gente tem base na hipnose, gosta da hipnose, sabe trabalhar com a hipnose e ver resultado com isso, para nós é a melhor forma. A gente não pode, ser aqueles bitolados que falam, hipnose cura tudo, com a hipnose acabou os problemas. Porque às vezes você tem uma pessoa que acaba não dando muito certo nas primeiras vezes que ela vai tentar, acontece alguma coisa ali que não rola uma conexão entre o terapeuta e o cliente, e o paciente. Então é complicado. Tudo vai depender do quê? Diferente de uma oficina mecânica, no qual o cliente não fala qual ferramenta o mecânico vai usar para consertar o carro, na psicologia clínica, o cliente ele acaba escolhendo a ferramenta que ele quer. Porque ele pode falar, não, isso eu não quero fazer. E você vai obrigar ele a fazer? Não pode. Não. Então, o complicador da psicologia é esse, que além do profissional ele ser obrigado a conhecer várias ferramentas, ele tem que compatibilizar a ferramenta com a vontade, a crença do cliente, senão não vai virar. Porque depende do cliente, né? Exatamente. A vontade dele. Entendi.
No caso de uma pessoa que a gente usa bastante o questionário, né, de esquemas, até para saber que ali mostra muito bem como que é a pessoa. No caso de uma pessoa que dá aquela, ai, como que é, que ela não deixa de pensar nela, eu esqueci o nome, para fazer pelo outro. Ah, tá. Aquele esquema, eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome desse esquema agora. Mas tudo bem. Sabe o que que é, né? Sei, lembrei, Eu mas vou não achar lembro o ele. nome do esquema. Então, como que a gente faz para, numa hipnose, para deixar a pessoa mais forte com isso? Vamos supor, ela queira, ela se entrega, ela consegue entrar num estado hipnótico, legal. Como que a gente pode sugestionar isso para ela? Tá. Bom, então, dê uma olhada aqui no esquema, é o esquema do Jeff Young, auto-sacrifício. Aquela pessoa que ela se coloca sempre depois das outras pessoas. Nunca o que ela quer é prioridade para ela. Sempre o que o outro quer. Uma pessoa que tem uma dependência psicológica grande de outras pessoas e acabam tendo uma autoestima reduzida e acaba também tendo valores inflexíveis, como deu aí no questionário que você colocou, é bem comum. Bom, nesse caso, qual que é a linha de terapia? Primeiramente, a psicoeducação, né? Então, fazer o teste com a pessoa, mostrar para ela o que é esse esquema, como ele é gerado no 0 aos 7 anos, explicar os mecanismos de defesa que o cérebro dela, a mente dela acaba acionando, e principalmente o padrões inflexíveis é um mecanismo de defesa muito forte, que é a pessoa sempre querer algo, querer ser demais para poder agradar demais aquela pessoa, por ela ser dependente da personalidade de alguém que está do lado dela, e para ela não poder falhar nem perder aquela pessoa, que ela morre de medo, ela passa a querer ser a melhor. Então, os padrões dela, para ela mesma, se elevam muito. Então, é psicoeducação, e aí mostrando, fazer a fase eu não vou falar todo o processo terapêutico, mas fazendo a psicoeducação, utilizando métodos da terapia comportamental cognitiva, aí a gente vai também utilizar da investigação psicanalítica para demonstrar para a pessoa o que acontece com ela e mostrar racionalmente para que ela possa elaborar esses fatores. Depois, a gente vai utilizar a hipnose como reprocessamento, tá? Como reprocessar esses fatores? Então, a gente vai colocar a pessoa em estado hipnótico, vai demonstrar, através da hipnose, aquela sensação, da sugestão, da mudança, e aí vai potencializando o processo de reprocessamento neuroemocional, aliado ao Brain Spotting, que também é muito eficiente nessa modalidade. Mas assim, de antemão, eu sei que vai utilizar a hipnose em vários momentos, em várias sessões. Até mesmo quando você vai trabalhar com uma sessão, uma anamnese, que ela vai contar a história dela. E aí, ao contar a história, ela está evocando eventos, e esses eventos levam ela para um estado emocional ansioso por estar evocando essa memória. Antes dela ir embora, a gente faz uma pequena hipnose para que ela volte ao seu estado emocional melhor do que o que ela chegou na clínica. Porque se a pessoa vai embora emocionalmente abalada de uma sessão, ela vai ter um mecanismo de defesa de não querer mais continuar o tratamento. Porque ninguém quer ir num lugar para sofrer. Ela tem que ter a lembrança de um bom evento, não de um evento no qual ela só sofreu. Então, vários momentos, até desde a primeira sessão, pode-se utilizar
a hipnose para manter a ansiedade dela reduzida. Esses esquemas, assim, nesse caso dessa paciente, ela só atrai, assim, para os relacionamentos dela, pessoas que ela tem que cuidar. Pessoas que estão abaixo do nível dela, que ela tem que cuidar, que ela tem que guiar. Para a gente não sair muito do foco do assunto hipnose, Uhum. tá? Então vamos falar o que que o que a psicanálise fala sobre isso. Bom, primeiro eu vou dar um parecer neurocientífico, tá? Parecer neurocientífico, todas as pessoas que você conhece, que você confia e que você gosta, têm um padrão de comportamento básico, certo? Então, vamos supor que escolhe alguém da tua vida passada que você gostava, confiava, te fazia muito bem. De amigo, assim? Qualquer coisa. Uhum. Sim, já escolhi. O que ele era seu? Amigo? Amiga. Amigo. Tá. Amanhã depois, o dia que você conheceu uma pessoa e que o seu cérebro está te defendendo, né? Ele quer te proteger. Que ela tiver comportamentos parecidos com a sua amiga, você vai receber uma informação inconsciente de que, olha, está dentro do banco de dados da Marilene, dos padrões de alguém que não fez mal para a Marilene, que fez bem. Uhum. Tá? Então, a própria neurociência fala que a gente forma processos analíticos de memória permanente. Tá? Então, vamos lá, tem essa possibilidade. Já a psicanálise fala que a pessoa acaba buscando muitas vezes padrões que sejam compatíveis com a sua dificuldade emocional. Então, por exemplo, se ela tem dificuldade de ser autossuficiente, dela ter uma personalidade que ela consiga trilhar o caminho dela solitário, não, ela tem uma personalidade fraca, que ela depende de alguém para se apoiar, automaticamente ela vai buscar pessoas que são dominadoras. E que pessoas que são dominadoras são compatíveis com as pessoas que querem ser dominadas. Porém, a pessoa dominadora abre um precedente dela ser manipuladora. Se ela é manipuladora, abre um precedente dela ter um transtorno de personalidade. Pode ser narcisista, alguma coisa assim. Então, automaticamente, ela abre possibilidades estatísticas de ter do lado dela pessoas que vão explorar ela. Uhum. Tá? Por quê? Porque se eu sou dependente emocionalmente, eu não posso pegar uma outra pessoa que me dê liberdade. Eu tenho que pegar uma pessoa que me controle. Porque eu não sei viver sozinho, eu preciso de alguém. Então, na terapia, a gente deixar a pessoa autossuficiente para que ela possa trilhar a vida dela por ela mesma. Não que ela dependa de alguém para poder viver, emocionalmente falando. E aí, com a hipnose, você vai dando sugestões para a pessoa se sentir mais capaz. Talvez, não sei. Isso aí vai só na hora, vai dar para saber. Na hora, né? De acordo com cada um, cada história, não dá. É uma coisa imprevisível. Dando exemplo do mecânico novamente. O mecânico nunca sabe quais são as ferramentas que ele vai usar para consertar um carro. Ele tem que pegar o defeito na mão e ver qual é que é. E a gente uma pessoa que vai procurar consertar algumas falhas, ajudar a pessoa a perceber e melhorar alguns defeitos, algumas falhas. Entendeu? Entendi. E André, por exemplo, você está induzindo uma pessoa, fazendo a hipnose dela. Aí você usou todas as técnicas do início para ela ir relaxando. E como que você vai tendo certeza se é aquela pessoa mais resistente, se ela está fingindo para você que ela está em transe ou em estado hipnótico ou não? Bom, a questão da obediência instantânea.
Quando você pega, vai atrás da pessoa e manda largar o peso da cabeça dela, a pessoa que não está se entregando, ela não larga o peso da cabeça. Ela fica resistente. Quando você põe a mão na cabeça e pede para soltar? Para jogar o peso para trás, por exemplo, ela nunca larga, ela fica segurando o pescoço. Ela não está se entregando no processo. Isso é um exemplo. Quando você fala assim, toda vez que eu pedir para você fechar os olhos, toda vez que eu falar a palavra X, você vai fechar os olhos e vai fazer tal coisa. Aí, quando você fala a palavra X e a pessoa é muito rápida para acontecer, já está no estado de conexão bem forte, já está no estado que já dá para começar a dar sugestões hipnóticas. Então, tem a obediência e a entrega. Outro também, você pede para levantar o braço, a pessoa que não está entregue, ela está com tensão, a pessoa que está entregue está muito relaxada, você consegue perceber que ela não está segurando nada, entendeu? Aí parece que está dormindo quando está hipnotizado. Você levanta o braço, está completamente mole, até mais largado que dormindo. Então, esses fatores, esses testes que a gente vai fazendo, para saber, tem alguns elementos também. Os olhos começam a balançar para lá e para cá, como se estivesse sonhando. A pessoa fica mais gelada, a musculatura do rosto desliga toda, fica bem mole, perde atividade da musculatura facial, a frequência respiratória altera, tem vários fatores. Tá. Isso aí é a prática do dia a dia, vai deixando o hipnotista cada vez melhor, nesse sentido. Mas tem que praticar. E hipnose para criança? Que eu ainda não atendi nenhuma criança. A hipnose para criança ela é muito específica, né? Ela é bem diferente do que se faz para adulto. Eu não trabalho com hipnose infantil, não sei trabalhar, já fiz algumas induções, a pedido de alguns alunos e tal, mas eu acho que quem pode, quanto à indução hipnótica, não muda muita coisa. A única coisa é que você traz informações mais direcionadas ao cotidiano da criança. Então, vou hipnotizar um menino que joga videogame, vou criar uma história de um jogo que ele joga para interagir mais dentro da realidade. Criança, quanto mais nova, tem uma fase que é muito fácil quando ela tem abaixo de 6 anos, de 6 para baixo, e depois quando passa dos 13 anos. Agora tem uma zona que ela é muito resistente, que é dos 8 até os 12 anos, 11, depende da criança. Ela é muito crítica nessa fase. Ela é chatinha. O adolescente já gosta de hipnose, ele já, hoje em dia tem muita informação na internet, o Pyong Lee, que é um cara que fez muito sucesso aí com os pré e adolescentes, então tem essa curiosidade. O adolescente ele é muito curioso, ele gosta de experimentar coisas novas, então ele vem com coragem para fazer, né? Se entrega. Então a pior fase que tem é na segunda infância até antes da pré-adolescência. É a fase mais chata que tem. Criança pequena é muito fácil e adolescente é muito fácil, principalmente os que jogam videogame. E aí cada um vai ter que adaptar a hipnose dentro da realidade da terapia infantil. Mas Bom, então, André, eu vi num livro que você me mandou sobre estado de Isdale. Eu não entendi direito. Você pode explicar direito como que é isso? Como que faz para voltar? Tá, o estado de Isdale, ele foi descoberto por esse, não lembro se é cientista ou médico, né? Tem um sobrenome Isdale. É o que se chama de coma hipnótico, mas não é um coma, obviamente. É um estado muito aprofundado, muito aprofundado. E pelo que se tem como suspeita científica, é que a pessoa se coloca, não é provado isso ainda, mas ela se coloca numa memória uterina. E aquela paz
da vida uterina é muito, muito, muito boa. Muito, muito, muito boa. Então, a pessoa entra num estado de aprofundamento tão grande que ela não sente dor nenhuma, que é o estado que se leva a pessoa para fazer a cirurgia, né? Você pode cortar ela, ela não vai sentir. Você pode falar com ela, ela tá ligada ao que você está falando, mas começa a ficar longe. Ela não tem aquele vínculo tão conectado, ela começa a se afastar da interatividade com o hipnotista. E ela não quer, você fala assim, então, a partir de agora, você vai subir uma escada, você vai abrir os olhos, vai se sentir bem. Ela não quer isso, ela não quer sair daquela sensação maravilhosa que ela estava. Isso aconteceu algumas vezes com Dave Elman, que ele era hipnotista de palco, antes de ser terapeuta, é um dos pais da hipnose clínica. E o Dave Elman, ele foi fazer um show num teatro e um cara acabou entrando nesse estado. Por ser muito suscetível, deu uma ligação neuronal nele, ele se colocou nessa provável conexão com a memória intrauterina e o show, ele dava a indução para ele voltar, né, na apresentação, o cara não voltava de jeito nenhum. Aí todo mundo apavorado, volta, batia na pessoa, a pessoa fica mole. É muito raro isso acontecer num show, né? Só se o terapeuta quiser. Bom, aí o Dave Elman começou a fazer assim, um dia ele mandou ir buscar uma comida, já tinha passado algumas horas, provavelmente o cara já estava com fome, buscou uma comida e colocou lá um cheiro apetitoso na comida, o cara começou a querer comer ainda sob estado hipnótico. Aí percebeu que, puxa, tem que fazer alguma troca, alguma, entre aspas, chantagem, para ele querer sair desse estado. Ele vai querer ficar lá, porque quem não quer ter uma paz, uma tranquilidade da vida uterina? Todo mundo acha que gostaria de ficar e não sair mais. Aí ele começou a fazer a seguinte chantagem, que é o que a gente usa. Já aconteceu comigo 2 vezes, sem intenção, e acabou acontecendo, com pessoas muito suscetíveis. Aí a gente fala assim, fulano, tá muito gostoso estar nesse estado. E eu consigo te ajudar a alcançar esse estado quantas vezes você quiser, mas com uma condição. Você vai voltar agora. Se você não voltar, uma hora você vai ter que sair para comer, para ir ao banheiro. Uma hora você vai ter que sair, que suas costas vai doer. Uma hora você vai ser obrigado a sair, você sabe. Mas se você não voltar agora, eu nunca mais te ponho. Aí a pessoa volta. Ela não vai querer não batido chato, passar por isso de novo. Né? Aí ela volta, entendeu? Ela volta que volta. Interessante. Eu tenho uma última pergunta. Pode falar. Qual que é o mais certo ao finalizar uma sessão de hipnose? Você pedir para ir voltando aos poucos, movimentando os músculos? Sim. Ou você fazer um barulho para a pessoa voltar rápido? Devagar, sempre devagar, voltando aos poucos, para que ela tenha uma retomada de percepção do aqui e agora, sem ser brusco. Por quê? Porque quando ela está sob estado de transe hipnótico, ela está com a respiração mais lenta, a musculatura muito relaxada. Aí quando ela tem que retomar isso tudo muito rápido, é desconfortável. Apesar da hipnose não ser um sono, é igual quando você acorda assustado com alguma coisa, não é bom. Só por uma questão de comparação. O gostoso é acordando, espreguiçando, movimentando. Já foi obrigado a acordar com uma criança chorando e sair correndo? Já aconteceu isso com você? Sim. Então, ninguém quer isso, né? Tá. Aí apareceu mais uma pergunta. Pode falar. Para aprofundar, sempre
usa-se a técnica de descer as escadas? Não, depende, porque assim, a gente tem que fazer uma anamnese para saber quais são os traumas da pessoa. Vai que a pessoa um dia já caiu de uma escada, vai que a pessoa tem medo do escuro, já ficou presa num buraco. Então tem que ver, de repente, eu já fiz aprofundamento contrário, já fiz aprofundamento que a pessoa está andando numa trilha, num lugar bonito tal, e quanto mais ela anda, mais relaxada ela fica. Ah, tá. Então é só dar uma relação de espaço, tempo e relaxamento. Uhum. A água bate no seu corpo e sai pelo ralo. E quanto mais essa água sai, mais. Agora, tem algumas coisas da analogia do cérebro, das metáforas, que tem uma relação no inconsciente coletivo. Por exemplo, sempre que você fala assim, nós vamos mergulhar para um estado mais aprofundado. Então, aprofundar está mais ligado, mais conectado e mais relaxado. E esse aprofundar tem uma relação para a pessoa com mergulhar. Então você fala assim, quanto mais você mergulha no mar, mais aprofundado fica. Então a gente tem que usar algumas relações que façam sentido para a pessoa. Não adianta falar assim, quanto mais caca do nariz você tira, mais você relaxa. Porque não tem uma relação lógica entre tirar a caca de nariz e relaxar. Dei um exemplo esdrúxulo, mas só para você poder entender melhor. Entendi. Obrigada, viu? Tirou bastante dúvidas. Ok.